Bom dia, alunos do sétimo ano do Colégio Futura. Hoje, dia 30/9, quarta-feira, vamos dar início a mais uma aula de História. Agora nós vamos tratar a respeito da expansão marítima europeia e a conquista da América, né? Esse processo de expansão marítima europeia, nós já começamos a trabalhar esse tema. Nós começamos a trabalhar a expansão marítima europeia, no qual nós tratamos de dois países que foram pioneiros nessa expansão marítima, que é o caso de Portugal e Espanha. Lembrando que a gente já estudou que havia um processo de navegação pelo mar Mediterrâneo, mas não havia uma exploração do Atlântico, do Oceano Atlântico, do Oceano Pacífico, e também não havia do Oceano Índico, né? E a gente sabe que as principais rotas comerciais eram ali pelo mar Mediterrâneo, em busca das famosas especiarias, né? Dos condimentos para temperar as carnes, né? E a gente já estudou isso também. No entanto, nós vamos dar uma aprofundada e para que vocês aprofundem esse conhecimento, é necessário que vocês leiam a unidade 2 do livro 3, né? Qual o título é Expansão Europeia e Conquista da América. Tá bom, pessoal? Então a gente tem aqui, né, a linguagem dos mapas. Com as grandes navegações, a Europa passou a ser representada no centro dos mapas. O mapa elaborado por Mercator insere no contexto de transição do feudalismo para o capitalismo, momento também vinculado às iniciativas de Portugal em chegar às Índias. Como eu já mencionei, as especiarias, né? Produtos como cravo da Índia, canela, pimenta do reino e gengibre eram muito apreciados pelos europeus no século XIII. Eram preciosidades trazidas do Oriente. Além das especiarias, os europeus apreciavam outras mercadorias oriundas do Oriente, como marfim, seda e pedras preciosas. Os europeus imaginavam o Oriente como uma terra de riqueza e oportunidade. A Ásia era comparada ao paraíso, em razão de suas árvores perfumadas, especiarias, pedras preciosas, né? Como eu falei também, os portugueses eles são pioneiros na exploração do Mar Tenebroso, né? No século V, novas rotas para Índias foram buscadas, mas para isso era necessário desbravar o Oceano Atlântico, que era visto como um mar tenebroso, pois seria povoado por monstros marinhos, né? Então aí há um imaginário europeu de que esse mar fosse habitado por monstros marinhos, né? Durante o século XV e XVI, navegadores portugueses se lançaram pioneiramente nos oceanos Atlântico e Índico. Condições favoráveis ao desenvolvimento das navegações em Portugal. E aí a gente também trabalhou isso, né? No qual a gente falou sobre a posição geográfica privilegiada, né? A União Ibérica ali, que forma Portugal e Espanha, vão fazer com que eles sejam os dois países a ter uma localização geográfica privilegiada, né? Que tem aquela saída direta para o Oceano Atlântico. Monarquia relativamente forte e articulada com os grandes mercadores locais e a situação pacífica no território. Então já há uma unidade no território, já há a formação de um Estado, uma monarquia, enquanto que na Espanha vai demorar um pouco mais, muito porque em relação a essa formação do Estado, né? E aqui a gente tem a África também, que foi antes da conquista da América, houve essa relação com a África, né? A África, terra incógnita. Os europeus ignoravam que no interior da África existiam grandes cidades, reinos e impérios. A imaginação dos europeus sempre esteve repleta de história fantástica sobre a África. Entre os séculos XII e XVI, várias regiões do continente africano representavam grande desenvolvimento econômico e cultural. Inclusive a gente já viu, né? O grande império do Mali, né? As origens do desenvolvimento do reino são pouco conhecidas, mas segundo relatos dos cronistas muçulmanos, Sudiata Keita unificou a região, tornando-se o primeiro imperador. Sob o reino de Mansa Musa, em 1312 a 1337, o Império do Mali atingiu seu apogeu. As riquezas do império provinham principalmente do comércio de ouro, sal, produtos de luxo
e cavalos trazidos pelos comerciantes árabes e berberes. Os comerciantes mandingas trocavam sal por ouro e nós de cola que vinha da floresta. Isso aí tudo a gente viu. E aqui também há de se lembrar que as conquistas, né, a Europa, os europeus exploraram bastante o continente africano, né? A gente tem a conquista de Ceuta em 1515, Cabo Bojado, 1434, Cabo Branco em 1441, em 1443, Arguim, Arquipélago do Cabo Verde, Senegal, Arquipélago de Bilagos, Serra Leoa, Costa do Ouro. A gente tem Estuário do Congo, Cabo da Boa Esperança e a Costa do Marfim. Então, pessoal, de modo geral, a gente tem essas conquistas. Eu queria também trazer para vocês aqui, né, para a gente pensar, a conquista colonial portuguesa aqui no texto de vocês também traz, né? Vou dar uma breve introdução aqui, que a colonização de exploração de 1500 a 1530, né? Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500 e durante os primeiros anos não encontraram minas de ouros nem metais preciosos, que é um dos motivos que vai fazer com que os europeus se lancem em alto mar. A necessidade de metais preciosos, de ouro, eles precisam de dinheiro. Vocês lembram que a burguesia se associou à monarquia e que associou assim, eles apoiaram a monarquia unificar-se e tornar-se um Estado. Por quê? Porque isso beneficiaria a burguesia, que poderia negociar os seus produtos, comercializar eles numa única moeda, né? Uma única unidade de peso. Tudo isso dentro de um único território facilitava as relações. E aí também tem todas as conquistas, né? A gente tem uma ampliação do número de habitantes na Europa. A partir do momento que a gente sai do feudalismo, que a gente começa a ter um crescimento urbano, vai haver necessidade de explorar novos mercados também. Porque a Europa está tendo o início do capitalismo e ela quer produzir, quer explorar outros mercados consumidores. Além de buscar nesses mercados consumidores matéria-prima, buscar ouro, ela também busca uma possibilidade de negócio, de comercializar seus produtos, né? E aqui, quando eles chegam aqui, o pau-brasil era o único bem-valor encontrado nas terras. E durante esses 30 anos, a relação entre o Brasil e Portugal se resumiu à extração do pau-brasil obtido pelo escambo, né? Nesse primeiro momento, não havia o interesse dos portugueses em habitar a terra encontrada. Aqui a gente tem uma colonização de exploração, restringiu-se à costa brasileira, baseava-se na extração do pau-brasil, utilizava os nativos como mão de obra escrava, ou seja, os indígenas, e existiam as feitorias, fortificações localizadas no litoral destinadas a armazenar as toras de pau-brasil. O escambo, em troca do trabalho indígena, os portugueses davam espelhos, facas, ferramentas e roupas. Ou seja, era aquilo, né? Eles colocavam os indígenas ir lá, cortar as toras de pau-brasil e levar até as feitorias. E lá eles davam essas tranqueiras para eles, né? Coisas que eles achavam bonito, espelho, ferramentas, facas, roupas, coisas que não estavam habituados ao cotidiano dos indígenas, né? O pau-brasil era armazenado nas feitorias e depois seguia para Portugal. Aqui depois a gente tem também, inclusive tem no capítulo de vocês, a cana-de-açúcar, né? O início do povoamento. A crise do comércio oriental e as constantes ameaças externas levaram os portugueses a se interessarem pelo povoamento do Brasil. Martim Afonso de Souza, encarregado de iniciar a colonização das terras americanas pela coroa portuguesa, trouxe mudas de cana-de-açúcar para o Brasil e colonos com a experiência no cultivo e na produção de açúcar. Em 1532 foi fundada a Vila Rica de São Vicente. A Vila de São Vicente, perdão. Por mais de 200 anos, o açúcar foi o principal produto de exportação da América portuguesa. E aqui a gente tem entradas e bandeiras. O trabalho escravo, os maus tratos e os termínios causaram fugas em massa dos nativos para o interior do Brasil. Entradas. Expedições para o interior do Brasil organizadas pelas autoridades coloniais para a captura de índio. Bandeira. Expedições para o interior do Brasil organizadas por particulares para capturar os índios. Então, a partir do momento que os índios se viram, né, sendo explorados, eles fugiam para o interior.
Lembrando que no início, né, essa colonização ela vai se dar somente no litoral brasileiro, né? E aí as pessoas vão começar a ir ao interior do Brasil. Então vocês percebam que a exploração do cana-de-açúcar durou por volta de 200 anos, né? De 1530 a 1730, aí vai começar a entrar em declínio, ou seja, vai começar a diminuir essa produção. E a partir desse momento, porque a gente, com essas entradas, com essas bandeiras, com essas expedições que vão ao interior buscando, né, capturar esses índios, novos espaços do Brasil vão sendo explorados, até eles chegarem às minas de ouro, que é onde eles vão chegar às Minas Gerais, né, onde eles vão explorar isso, né, ou seja, nas terras que viriam a se tornar as minas, né, as Minas Gerais, local onde nós moramos, né. E aqui é a motivação religiosa da colonização. Portugueses e espanhóis acreditavam que tinha a missão de tornar o mundo cristão. O clero teve participação fundamental na conquista da América pelos europeus. Milhares de indígenas foram batizados à força. Os europeus julgavam errada as crenças dos ameríndios. E para isso, ou seja, os portugueses acreditavam, os europeus, que eles eram aquilo que a gente chama de etnocentrismo, que eles tinham uma cultura superior à cultura dos americanos, dos indígenas americanos, dos ameríndios, que a gente pode chamar, né? Como falando da América Espanhola, né? Dos indígenas que moravam na América Espanhola, como os indígenas que moravam aqui no Brasil. E eles acreditavam que eram superiores, não, a cultura deles era superior, né? Isso que a gente chama de etnocentrismo. Então eles acreditavam que eles deveriam colonizar, catequizá-los e colocar a sua cultura, que era superior à dos indígenas, né? E surge também as missões jesuítas. Em 1537, a igreja reconheceu que os índios eram seres humanos. Aos jesuítas cabiam converter os nativos ao catolicismo. Os índios dominados e pacificados pelos jesuítas passaram a viver em aldeamentos que eram dirigidos pelos padres. Nos aldeamentos, plantava-se para a sobrevivência e para o comércio. Trabalhadores indígenas geravam riquezas para os jesuítas. Como ainda existia o problema da falta de mão de obra na colônia, surgiram conflitos entre jesuítas e colonos, já que esses queriam escravizar os indígenas. Então, pessoal, tem várias coisas que vocês precisam ler aqui no capítulo de vocês. Aqui eu trago um resumo de coisas que não tem no livro de vocês. E aí aqui o livro de vocês vai falar sobre outros aspectos da colonização. Então vocês leiam o capítulo e respondam as questões, né? Nós temos questões nas páginas 445, o jogo rápido da página 445. Em seguida, a gente tem as atividades da página 452, 453 e 454. E aí tem a questão que você aprendeu. Façam esses exercícios. Caso vocês não consigam fazer esse você aprendeu, as expansões marítimas espanhóis e portuguesas, nós faremos junto. Então, se nós conseguirmos, nós corrigiremos hoje. Caso contrário, a gente termina semana que vem. Tá bom, pessoal? Mas não deixe de fazer. Resumindo, são todos os exercícios do capítulo 2. Bons estudos e nos vemos às 11 horas. Tchau, tchau, pessoal.